Oi, tudo bem? Nós vamos aqui resolver as questões que foi passada na aula passada a respeito de Teorema de Pitágoras. Então é do conhecimento de todos nós que o Teorema de Pitágoras ele é baseado em cima do triângulo retângulo. E no triângulo retângulo nós temos as seguintes, vamos dizer assim, os lados são chamados de forma especial. Nós temos dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa sempre é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui o ângulo de 90 graus. Então, aliás, para a gente ratificar isso, o triângulo retângulo tem que ter o ângulo de 90 graus. Tá? Então, se não tiver um ângulo de 90 graus, esse triângulo não é retângulo. Então, está aqui o ângulo de 90 graus. A característica é vamos dizer assim, é a forma que a gente escreve um ângulo de 90 graus. O símbolo, e aí ao lado oposto a ele é a hipotenusa, no caso aqui é o A, e o B e o C são os catetos. Então A é a hipotenusa, B é a medida de um cateto e a C é a medida do outro cateto. Nós temos dois catetos e a hipotenusa. E aí então nós temos a seguinte relação, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos catetos, os quadrados das medidas dos catetos. Aqui, aquela relaçãozinha que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que o A? Porque o A é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma é o mais, está aqui o mais, dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, cuidado para que essa fórmula não lhe pegue. Não deixe você achando que sempre você vai ter que colocar aqui o A. Não, sempre o primeiro valor vai ser o valor da hipotenusa. Se a hipotenusa for A, então A. Se a hipotenusa for B, fica B. Se a hipotenusa for C, fica C. E assim por diante, qualquer letra, tá? Então vamos para os exemplos aqui. A primeira questão. Que a primeira questão diz assim: um suporte de prateleira foi projetado com a forma de um triângulo retângulo, como mostra a figura. Então nós temos aqui dois lados, um que mede, eu vou destacar bem aqui, um que mede 30 centímetros e o outro que mede 40 centímetros. E um lado que a gente desconhece ele, que é chamado de X, tá? Então qual deve ser a medida X da barra de sustentação dessa prateleira? Então tem a prateleira, né, que foi projetada com o formato de um triângulo, e quem está segurando essa prateleira, que é a barra de sustentação, é esse lado X. Agora vamos identificar nessa figura aqui, nessa questão, quem é 30, quem é 40 e quem é X. Lembrando que X sempre, ou que a hipotenusa é sempre oposta ao lado de 90 graus. Você procura o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus. Você procura o ângulo de 90 graus, quem tiver oposto a ele é a hipotenusa, que nesse caso aqui é o X. Então vamos começar pelo X. X ao quadrado é igual aos outros dois, que é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, que são os dois lados. Então x ao quadrado vai ser igual 3 vezes 3 dá 9, né? Então 30 vezes 30 é 900, mais 40 ao quadrado, 4 vezes 4 16. Então como é 40 dá 1600. Então x ao quadrado vai ser igual 900 mais 2.600 dá 2.500. Aí toda vez você vai resolver fazendo a operação inversa da potência, que no caso é a radiciação. Então x vai ser igual a raiz quadrada de 2.500. 2.500 é só lembrar que a raiz quadrada de 2.500 é como se fosse 25 vezes 100. Vezes 100. Aqui, ó, como se fosse isso. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. E 5 vezes 10 é 50. Então o valor de x é 50. Essa é a resposta, que é a medida da prateleira. Encontra-se na letra C. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. A altura está aqui, ó. Essa é a altura. Então vamos botar o 15zinho bem aqui, ó. Tá, para identificar como sendo essa medida aqui.
15 metros de altura. Qual é o comprimento da escada? A escada é essa, então vamos chamar aqui de X. O comprimento da escada que está encostado na parte superior do prédio. Aí a gente tem essa distância que vale 8, então isso aqui nós formamos aqui um triângulo retângulo, onde o ângulo de 90 graus está bem aqui, né? Então o oposto ao 90 é exatamente o X, então fica fácil agora a gente resolver, né? Então é só fazer. Quem é a hipotenusa? É o X, exatamente o X. Então x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, 64, mais 15 vezes 15 dá 225. O valor de x então vai ser igual a 64 mais 25, dá 9, 6, 2, 8, 289. E o valor da raiz quadrada agora, né, que é sempre a operação inversa da potência, que está elevada a 2, então a raiz quadrada de 289 é 17. Alguém pode até perguntar assim, preciso decorar as raízes quadradas? Não, não é que você precisa decorar a raiz quadrada, mas você tem que ter pelo menos uma noção de que número que deve ser mais ou menos para poder você não fazer muita conta assim aleatória. Como é 9, terminando em 9, para terminar no número 9, você só tem duas situações para terminar em 9. Ou é terminado em 3, porque 3 vezes 3 é 9, ou é terminado em 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, se termina em 9, ou termina com 3, ou termina com 7. Aí vem aqui nas questões. Tem algum terminado com 3? Tem não. Tem uma terminada com 7. Então, é o 17, certamente. Aí, se você quiser conferir, é só multiplicar 17 por 17 que você vai encontrar 289. Tá bom? Vamos para a terceira. Na terceira questão diz assim: um bambu partiu-se a uma altura de 4 centímetros do chão. Está aqui, ó. Que é a altura de 4 centímetros, ele se partiu. E a parte de cima, ao cair, tocou ao chão a uma distância de 3 metros. Então essa parte de cima que quebrou, tocou no chão a uma distância de 3 metros. Tá aqui, a distância é essa, 3 metros da base do bambu. Qual era a altura do bambu antes dele partir? Então, para eu achar a altura do bambu, então eu tenho que achar esse pedaço aqui que partiu. E quando eu achar esse pedaço que partiu, cuidado, a resposta não é só o pedaço que partiu. A altura do bambu era quando ele estava em pé. Então, quando ele estava em pé, esse pedaço que partiu estava aqui em cima. Tá? Vamos dizer aqui, estava aqui em cima. Eu não vou desenhar ele não, mas ele estava aqui em cima. Então, você vai somar essa parte com essa. Aí é a resposta. Esse lado aqui, que eu não sei, vou chamar de x. E x nada mais é do que a hipotenusa mais uma vez. Não vamos mais ficar traçando a reta não. Basta você olhar o ângulo de 90 graus. O lado oposto é x. Então x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui é a relação primária do teorema de Pitágoras, que é 3 e 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. X ao quadrado é igual a 25, que é 9 mais 16. E a raiz quadrada de 25, sempre tirando a raiz quadrada. Lembrando disso, não esquecer. A raiz quadrada de 25 é 5. Cuidado, muita gente vai achar que a resposta é 5. E até tem a resposta aqui. Mas não é, como eu chamei a atenção de vocês. Ele quer saber a altura do bambu antes dele partir. Então você tem aqui a situação de que a parte que partiu tem que ficar para cima, onde ele era antigamente. Então você vai somar. O bambu inteiro vai ser 5, que é a parte que partiu, mais 4, que é a parte que ficou em pé. Está aqui a parte que ficou em pé. 5 mais 4 dá igual a 9 centímetros, onde isso aqui, sim, que é a resposta. Encontra-se aqui na letra D. Eu estou respondendo assim um pouquinho apressado para ver se a gente consegue responder o máximo possível e não fica grande o vídeo, tá bom? Então, quem tiver dúvida, para o vídeo, volta, dá uma olhada e depois pergunta aí se for o caso. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim: quantos metros de fio são necessários para puxar luz, né,
colocar luz nessa casa, de um poste de altura de 6 metros. A altura do poste é essa daqui, 6 metros. Até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base. Então a caixa de luz está aqui. Essa distância, a base é sempre onde tem um ângulo de 90 graus, ele diz que está 8 metros, então o 8 está aqui. Aí ele quer saber qual é aqui o fiozinho que vai até a caixa de luz, né? X. Então, novamente, aqui é o teorema de Pitágoras, onde x é a hipotenusa. Sempre o lado oposto é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual. Sempre usando a mesma relação, você vai encontrar as respostas. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, cuidado, 8 vezes 8, 64, mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 64 mais 36 é 100. 100. Como está ao quadrado, né? Vou continuar bem aqui. A gente tira a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência. Então, x vai ser a raiz quadrada de 100. E quem é a raiz quadrada de 100? Que número é esse que, multiplicado por ele mesmo, dá 100? É o 10. 10 vezes 10, que é 100. Então, o tamanho do fio é nada mais, nada menos do que 10 metros. Vamos para a quinta. Qual é o valor de H? Aqui está bem desenhado, vamos dizer assim, já temos os valores já aqui definidos. Então, a gente não vai perder tempo em vamos dizer assim, interpretar a questão, que a questão já tem os valores já nos lugares. E observem agora, cuidado, muito cuidado. Não é porque eu quero o H, o valor do H, que eu vou começar por ele. Não, eu tenho que começar sempre pela hipotenusa. No caso, a hipotenusa não é o H, é 4. Então, aqui fica assim, ó, que é diferente. 4 ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Vou botar até aqui entre parênteses, 3,2. Então, 4 vezes 4 dá 16, que é igual a H ao quadrado mais 3,2 ao quadrado. Eu vou fazer essa continha porque não tem a resposta aqui de imediato. 3,2 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Aí aqui não pode botar mais nada. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Então, aqui somando, né, dá 4, 6 e 6, 12, vai 1 e 1, 10. 9 e 1, 10. Duas casas decimais, 1, 2. Então, vem para cá. Então, dá 10,24. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar de posição esse 10,4 que ele vem para cá, para eu poder descobrir quem é esse H aqui ao quadrado, tá? Então, 10,4 aqui ele é mais, vem para cá menos. Vai ficar assim, 16 menos 10,24 que é igual a H ao quadrado. Que é igual a H ao quadrado. Aí a gente vai fazer 16 menos 10,24. Vamos ver quanto é que dá isso. 16, acrescenta os dois zeros para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, para ficar vírgula embaixo de vírgula. 10,24. Aí vai pedindo emprestado, aquela coisa de pedir emprestado, tá? Esse pede emprestado para esse, que esse empresta para esse. Então aqui ficaria 16, aqui o 6 tirava uma dezena, né, que viria para cá, ficava 10, só que esse 10 vai emprestar aqui para cá 1 para ficar 10, aí aqui fica 9, aqui fica 9, aqui fica 10 e aqui fica 5 que emprestou, né? Então 10 menos 4, 6, 9 menos 2, 7, vírgula, 5 menos 0, 5, e 1 menos 1, 1. Então dá 5,76. H ao quadrado é igual a 5,76. Alguém pode dizer, mas o H estava do outro lado. Tem nada não. Se eu trocar os dois ao mesmo tempo, mudar os dois ao mesmo tempo, não altera em nada, tá? Então H vai ser igual a raiz quadrada de 5,76
5,76. É só descobrir quem é a raiz quadrada de 5,76. Aquela dica que eu dei para vocês, ó. Termina com 6. Para terminar com 6, pode ser 4 vezes 4, que é 16. Pensa em outro número que multiplicado por ele mesmo termina com 6. Não tem, ó. Que 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6... Ah, pode ser 6 também. 6 vezes 6, que é 36. Termina com 6. Então, ou termina com 4 ou termina com 6, tá? Agora vamos para cá. Tem algum terminado com 6? Não. Mas tem um que termina com 4, então 2,4. Então, certamente a raiz quadrada de 5,76 é 2,4. Aí a gente confere depois, fazendo o quê? Multiplicando 2,4 vezes 2,4, que você vai ver que vai dar 5,76, tá? Eu só estou adiantando aqui a questão. Essa é a resposta. Sexta. Durante um incêndio em um edifício residencial, os bombeiros utilizaram a escada Magiros, que é essa escadazinha aqui. Ela sobe, desce, aumenta o tamanho, diminui o tamanho. De 10 metros para atingir a janela. Então a escada tem 10 metros. Vou colocar bem aqui, 10. Para atingir um dos apartamentos incendiados. A escada estava colocada a 1 metro do chão. Então a escada vai ser acrescida 1 metro para cá, tá? Tanto para cá como para cá. Que ela está em relação à horizontal 1 metro de distância do chão, que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então aqui são 6 metros. Qual é a altura desse apartamento? Por que ele diz assim? É importante esse 1 metro, porque se você for calcular essa medida bem aqui, não é a medida da altura do edifício, você encontra uma parte do triângulo. Para encontrar a altura do edifício, você tem que somar mais o pedacinho que no caso é 1 metro. Então, a gente vai encontrar esse pedaço que está faltando, que eu vou chamar de x, e ao resultado dele eu vou acrescentar 1 metro, que é o que ele está dizendo que está distante do chão. Tá? Quem é hipotenusa? É 10. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Olha, se vocês prestarem atenção, quando a gente começar a resolver essas questões, vocês vão perceber algumas, vamos dizer assim, algumas recorrências. Algo que acontece com uma quantidade, vamos dizer assim, rotineira. A gente fez recentemente uma questão que eu tinha 6 ao quadrado, 8 ao quadrado e a resposta deu 10 ao quadrado, no caso aqui, tá? Então, se você lembrar disso, você não vai fazer muito cálculo. Para dar 10 ao quadrado, que é 100, e aqui é 6 ao quadrado, que é 64, você vai ter que é 36, você vai ter que ter 64 aqui, que é o 8 ao quadrado. Então, você já encontraria a resposta. Mas vamos fazer de conta que a gente não sabe disso. Então, aqui dá 100. Desse lado dá 6 vezes 6, 36, mais x ao quadrado. Vamos fazer aquela relação, trocar de lado. Então, esse 36 vem para cá, 100 menos 36, que é igual a x ao quadrado. 100 menos 36 dá 64. Foi o que eu disse que ainda agora, né? Que é igual a x ao quadrado. Se você quiser trocar os dois de lado ao mesmo tempo, não tem problema, tá? Para poder ficar o x da esquerda. Sempre bom botar o x no primeiro mesmo. Mas se quiser resolver assim também, não tem problema. Então, raiz quadrada de 64 vai ser igual a x. E a raiz quadrada de 64 é 8. 8 é igual a x. Ora, se 8 é igual a x, é porque x é igual a 8. É a mesma coisa. Então, o lado aí menos importa, tá? Então, resposta, letra B. Vamos para a sétima. Ah, não, calma aí. Ó, já vendo, eu ia pegando também sendo traído por essa questão. Não é a letra B a resposta, porque ele quer a altura do prédio. O 8 é só o valor do um dos lados desse triângulo, mas a altura do prédio tem que acrescentar 1. Então, a altura do prédio, vamos chamar a altura de H, é 8 mais 1. A gente com pressa aqui para terminar a questão corre esse risco. Então, tem que ter muito cuidado. 8 mais 1 dá 9. O pior é que tem o 8 aqui e a gente é levado a querer marcar esse 8. Mas não é o 8. Então, a resposta correta é o 9. Vamos agora para a sétima, agora sim. Na sétima questão diz assim, na figura do esquema, está aqui a figura. Olha, quando tem essas figuras, a gente precisa ler só para a gente ter uma ideia de se a resposta mesmo é só
a medida, essa medida que está faltando aqui, que eu vou botar aqui, já vou botar X. Vamos ver se é ela. A situação do esquema: desejo construir uma estrada que liga a cidade A à cidade B. A cidade A à estrada BC, melhor dizendo, a cidade A à estrada BC, a estrada BC é essa, com o menor comprimento possível. Então, o menor comprimento possível é sempre uma reta. Então, a reta vai ser exatamente esse comprimento AC, que é o valor de X que eu chamei. Pronto. Então, não tenho que pensar muito, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa é o 50. Muito cuidado com isso. 50 ao quadrado, porque eu estou dizendo que é muito cuidado com isso, porque sempre tem que começar pela hipotenusa, não é pelo X. É igual a X ao quadrado mais 40 ao quadrado. 50 vezes 50 dá 2.500, que é igual. A gente também já fez uma questão com esses mesmos valores, que é igual a x ao quadrado mais 40 vezes 40 dá 1.600. A gente fez uma questão com esses valores, tá? Então aqui 2.500 menos 1.600 é igual a x ao quadrado. 2.500 menos dá 900, né? Menos 1.600, que é igual a x ao quadrado. Agora é só tirar a raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900, que é igual ao x. Raiz quadrada de 900 é 30, que é igual ao x. Então, esse é o comprimento, né, da estrada. 30 metros. Ou 30 quilômetros, né, que aqui é dado em quilômetros. Vamos para o oitavo. Diz assim: observe na figura dos três quadrados identificados por 1, 2 e 3. Se a área do quadrado 1 é 36, a área do quadrado 1 é 36, aqui é 36. A área, cuidado, tá? A gente está trabalhando aqui com a área. 36, a área do quadrado 2 é 100. Qual é em centímetros quadrados a área do quadrado 3? Isso aqui, ó. Vou chamar aqui de x, tá? A área, né? Então, ó, a gente já fez questões com esses valores. Se vocês prestarem atenção, não vai precisar fazer novamente. A gente já fez questões com esses valores, ainda mais sendo a hipotenusa o 100. Ó, para poder dar 100 aqui, não precisa nem fazer o teorema de Pitágoras, porque aqui essa área aqui, o quadrado dessa é igual a soma dos quadrados dessas duas. Então, e a área é nada mais nada menos do que o quadrado do lado, né? Então se a gente achar o lado ao quadrado vai ser a área. Então é só fazer, ó, x é 100, melhor dizendo, que já é o quadrado, é igual a 36 mais x. Eu estou trabalhando com os quadrados, então não precisa botar aqui ao quadrado, que já está ao quadrado. Então o valor de x vai ser quem? 100 menos 36. 100 menos 36 é 64. Pronto, aqui é o valor de x, que é a área do 3, né? Do quadrado 3. Se eu quiser saber os lados desses quadrados, que vai ser ao lado também do triângulo, é só tirar a raiz quadrada de cada um desses. A raiz quadrada de 36 é 6, então esse lado aqui é 6. A raiz quadrada de 64 é 8, esse lado aqui seria 8. E a raiz quadrada de 100 é 10, então esse lado aqui seria 10. 10, 6 e 8. Só olhar aqui que a gente já fez questões assim. Então a resposta é 64. Vamos para a próxima questão. Não tem próxima questão. Aqui acaba a atividade, tá bom? Então dê uma olhada nessa atividade. Qualquer coisa é só perguntar. E na aula de hoje não vamos ter nenhuma atividade. Eu quero só que vocês assistam esse vídeo e percebam se você fez correto ou não, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.